Oi meninas, tudo bem? Tô um pouco preocupada porque ninguém faz pergunta nenhuma, ninguém fala nada no grupo, mas eu vou continuar o nosso combinado de fazer as postagens com os vídeos dos capítulos do manual Ajude-nos a Aprender. O vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre o capítulo 8. O capítulo 8 é bastante voltado para a realidade da aplicação da análise do comportamento, né? Mas eu penso que algumas coisas que esse capítulo traz podem ser transpostas para a sala de aula, né? Já começa ali no início do capítulo, quando o autor fala que toda criança consegue aprender, né? E aí nós temos outros autores diversos, que discutem essa questão, que ser professor implica, né, em acreditar na educabilidade das nossas crianças, né? A professora Joana Romanovski é uma delas, né, que diz que a gente precisa acreditar na potência da nossa criança, tenha ela autismo ou qualquer outra deficiência ou não. Eu acho que isso a gente pode transpor para o nosso dia a dia, tá? Ali sobre a estrutura do ambiente da análise do comportamento, eu destaquei alguns pontos que a gente pode utilizar em sala de aula também, tá? E que talvez nos ajude a pensar de que maneira a gente tem nos relacionado com os nossos alunos, né? Então, assim, é muito importante que o professor seja uma figura reforçadora, né? Que o aluno se sinta reforçado pela presença do professor. Então, ali, o primeiro item vai falar sobre isso, que é importante que nós sejamos pareados com estímulos agradáveis, estímulos positivos, reforçadores positivos, para que a nossa presença e a nossa figura também seja entendida dessa forma pelo estudante. Aí, dois outros pontos, né, que a gente pode trazer para a sala de aula, que nosso ambiente seja atrativo, que nosso ambiente de sala de aula seja divertido, e depois duas estratégias que podem ser utilizadas no nosso cotidiano pedagógico, né? Que a gente proponha um número de tentativas ali menor para o estudante, porque quanto menos tentativas ele faz de forma mais simples, melhor ele se sai e reforçado ele se sente. E aí ele tende a se esquivar e fugir menos das atividades que nós propomos, né? Lembrando que a análise do comportamento vai trabalhado com o pressuposto de que a gente deve propor atividades das mais simples para as complexas, de um tempo menor para um tempo maior, com muita ajuda para pouca ajuda, né? Para que a aprendizagem aconteça, então, sem erro. Para análise do comportamento, lembrem que quanto menos erros, né, mais possibilidade de sucesso esse organismo, esse indivíduo tem, porque ele se sente capaz diante da demanda que foi proposta, tá? Acho que, de forma geral, eu pontuei aquilo que a gente pode trazer para a sala de aula. Eu gostaria de destacar só uma observação lá da página 7, né, do capítulo 8, quando fala isso, a gente tem até um livro que se chama, né, Olhe nos Meus Olhos, sobre a história de um autista, que a gente aprendeu muito isso, né? Olhe para mim, ou dirigir o rosto da criança para nós quando a gente fala com ela, mas na verdade ela olhar para o nosso rosto não vai fazer com que ela capte os nossos sinais de feição, de expressão, e a gente precisa cuidar, né, até que ponto esse comportamento vai ser um comportamento reforçador e agradável para a nossa criança, tá? Aí depois o capítulo segue trazendo algumas outras questões relativas ao ambiente do ABA, né? Mas que a gente pode transpor para a sala de aula, como a gente já conversou. A questão do encadeamento, que a gente vá amarrando informações, tarefas de forma gradual, de forma gradativa, né? Que a gente apresente demandas menores para que a criança consiga realizá-las e se sinta mais encorajado, né? Que aos pouquinhos a gente vai, então, esvanecendo as dicas, a gente já falou sobre isso, né? Muita dica para pouca dica que aos poucos vai esvaecendo e que ele seja capaz de generalizar. Depois o capítulo vai falar sobre um plano de aula dentro da análise do comportamento, a estrutura da sala, como funciona. Embora eu gostaria de destacar para vocês que nem todo o trabalho da análise do comportamento é realizado em mesa, né? Existem outras estratégias para esse trabalho também, tá? Então, de forma resumida, o capítulo 8 traz para nós algumas ideias que a gente pode transpor, né, de uma sala de ensino estruturado dentro da análise do comportamento para uma sala de aula, ok? Um abraço, até mais!